sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês essa blusinha infantil em crochê. Se você gostou, vem comigo e vamos para a aula. Para fazer a blusinha infantil, eu vou usar o fio Clara ou fio Cleia, porque ambos têm o tex igual. Essa é a cor 6085, esse tom de rosa. Como eu vou usar o fio duplo, eu vou usar a agulha para crochê número 2,5. Inicio a blusinha fazendo um cordão com 110 correntinhas. Lembrando que esse é o tamanho 3 a 4 anos. Agora, fecho esse cordão com um ponto baixíssimo, fazendo a união da primeira com a última correntinha. Agora, eu já tenho aqui a base. Essa base é acima da altura do busto, bem no tórax, e eu vou trabalhar agora no sentido vindo para baixo. Depois que eu terminar e fazer o acabamento lá na parte de baixo, aí sim vamos para a parte da separação das cavas e depois fazer a alça. Bem, agora então eu vou trabalhar os bloquinhos. Eu faço 3 correntinhas, que já corresponde ao primeiro ponto, e trabalho mais 4 pontos altos. Ficaremos com o primeiro bloquinho com 5 pontos altos. Depois que eu terminei o primeiro bloquinho, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho na quinta e trabalho novamente o bloquinho. 5 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E essa contagem eu vou repetir por toda a carreira. Ficaremos ao final dessa carreira com 22 bloquinhos com 5 pontos altos. Sempre pulo 4 correntinhas de base e na quinta trabalho o bloco. Prontinho, já terminei a primeira carreira. E agora, eu vou começar a próxima, trabalhando também bloquinhos. Eu faço da seguinte forma, eu vou voltar aqui nesse espaço, vou trabalhar aqui, fechando essas 2 laçadinhas e fazendo mais 2 correntes. E aqui eu completo o bloco até completar os 5 pontos altos. Depois que eu completei os 5 pontos, eu venho no próximo espaço e trabalho o bloquinho, 5 pontos altos. E dessa forma, novamente, até finalizar a carreira. Depois, eu vou continuar trabalhando carreira a carreira até atingir o tamanho ideal. Eu vou adiantar a minha aqui, já volto falando para vocês quantas carreiras eu fiz de bloquinho e depois vamos trabalhar o barradinho de acabamento. Já completei as 14 carreiras da base, agora eu vou para o acabamento, lembrando que essa é a parte de baixo. Então, aqui eu vou fazer o biquinho de acabamento, caminhando com pontos baixíssimos, até ficar no espaço entre um bloco e outro. Subo 3 correntinhas e faço um ponto alto. Trabalho 2 correntes e fecho com baixíssimo na base do ponto, formando um ponto picô. Novamente, um ponto alto,
2 correntinhas, fecho com baixíssimo, formando um ponto picô. Eu vou fazer 6 pontos altos com picô. Depois que eu finalizei os 6 pontos altos com picô, mais as correntinhas iniciais, contando como primeiro ponto, aqui no final eu também faço um ponto alto, para ficar com um ponto alto no início, um no final, e os 6 pontos altos com picô na parte central. Agora eu faço 2 correntinhas e no próximo espaço entre um bloco e outro, faço um ponto baixo. 2 correntinhas e começo novamente a sequência dos 8 pontos. Um ponto alto, 6 pontos altos com picô e um ponto alto, como eu fiz aqui nesse primeiro. Um espaço eu faço o biquinho, um espaço eu prendo o ponto baixo. E dessa forma até circular toda a carreira. Prontinho, já cheguei ao final da carreira, cortei o fio, vou deixar ele aqui na espera para arrematar tudo no final. Agora, eu vou virar aqui a blusinha para começar a trabalhar a parte da frente e parte de trás separadas. Então, eu vou marcar aqui, contar quantas eu tenho nesse tamanho para fazer a divisão das cavas. Aqui já até coloquei um marcador e eu contei aqui 9 espaços, onde vou fazer uma das partes, parte da frente, parte de trás, com a mesma medida, a mesma contagem de bloquinhos. Como eu tenho 22 espaços, eu deixo 9 para frente, 9 para trás, fico no total com 18 espaços. E aqui nas cavas, eu vou deixar 2 espaços de cada lado. Então, 2 desse lado, 20, mais 2 do outro lado, 22, fechando a conta da carreira. Eu vou continuar trabalhando o mesmo ponto que eu já fiz na base, só que agora no sentido contrário. Então, eu venho aqui, ó, logo depois do arremate, para ficar mais fácil a contagem, prendo um ponto baixo e faço 2 correntes que já correspondem ao primeiro ponto e trabalho mais 4 pontos altos. Então, bloquinhos com 5 pontos altos, da mesma forma que eu estava trabalhando. Já venho para o próximo espaço e confecciono o próximo bloquinho. Isso por 9 vezes, eu até coloquei o marcador aqui, então o espaço antes do marcador eu paro, porque agora eu vou trabalhar em carreiras de vai e volta. Já completei os 9 bloquinhos, agora eu viro o meu trabalho. Trabalhando em carreiras de vai e volta, eu inicio fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho no próximo espaço e começo a trabalhar entre um bloco e outro, fazendo os blocos dessa carreira, 5 pontos altos entre um bloco e outro. Vou até o final, volto para finalizar essa carreira, onde também faço um espaço lá no final da carreira, igual eu fiz aqui no início. Chegando ao final da carreira, eu faço uma correntinha e um ponto alto no primeiro ponto dos 5 da carreira de base. Finalizei a carreira, tenho espaço no começo, espaço no final. Viro o meu trabalho, faço as 3 correntinhas que eu já conto como um ponto, e aqui no primeiro espaço eu trabalho os 5 pontos, fazendo o meu bloquinho com 5 pontos altos. Já venho para o próximo espaço e faço
o próximo bloquinho. E dessa forma, eu chego até o final da carreira, onde nesse último espaço, eu faço o bloquinho. Estou iniciando a terceira carreira, faço a terceira e depois a quarta. Ao final da quarta carreira, eu volto, pois vou cortar o fio e começar a trabalhar a outra parte, ou seja, repetindo o mesmo processo que eu fiz aqui na parte da frente, vou fazer na parte de trás. Já finalizei as 4 carreiras, deixei o fio aqui pré-arrematado na espera, depois arremato tudo no final. Agora eu venho novamente aqui com o fio, deixo 2 espaços, venho no terceiro e começo a trabalhar os bloquinhos. Um ponto baixo, 2 correntes e trabalho até completar os 5 pontos. E depois sigo por 9 espaços, fazendo exatamente igual eu já fiz na parte da frente, carreiras de vai e volta, fazendo sempre os bloquinhos com 5 pontos por 4 carreiras. Depois que eu finalizar, eu não corto o fio quando eu chegar na quarta carreira, que eu já vou fazer a carreira de acabamento e dar continuidade a essa parte. Já tenho as 4 carreiras na parte de trás, parte da frente, ambas são iguais. Agora eu vou fazer a carreira de acabamento, que faz a ligação de uma parte com a outra. Inicio fazendo uma correntinha, no espaço eu faço um ponto baixo e sigo trabalhando um ponto baixo para cada pontinho de base até chegar ao final da carreira. Quando eu chegar ao final da carreira, aqui nessa ponta, eu volto para fazer a ligação lá com o outro lado. Já percorri em ponto baixo e chegando aqui no finalzinho da carreira, eu fiz 40 correntinhas. Agora eu vou fazer a ligação lá com o outro lado. Então, eu venho ali no primeiro pontinho, já faço um ponto baixo, no espaço mais um ponto baixo e depois eu continuo um ponto baixo para cada pontinho da carreira até chegar ali no final. Chegando aqui no final desse lado, faço 40 correntinhas para que possamos unir aqui do outro lado, ficando com a ligação através das correntinhas, tanto de um lado quanto do outro. Chegando aqui desse lado, já fiz as 40 correntinhas e vou fazer o mesmo tipo de ligação que eu fiz na outra cava. Venho e faço um ponto baixíssimo para deixar a carreira finalizada. Então, vejam só, temos aqui dos dois lados as correntinhas que formam a parte de cima de ombro a ombro. Agora, eu trabalho uma carreira em pontos baixos, circulando toda a carreira, inclusive fazendo um ponto baixo para cada correntinha desse lado e lá do outro lado também. Então, subo uma corrente e venho com um ponto baixo para cada ponto de base, até circular toda a volta. Chegando ao final da carreira, depois de contornar toda a base em pontos baixos, fiz um ponto baixíssimo, finalizando essa carreira, e agora eu vou iniciar a carreira do passa-cordão. Faço 4 correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. Eu vou trabalhar dessa forma até contornar toda a base. Por quê? Aqui nessa parte de cima,
eu passo o cordão do ajuste. Já percorri toda a carreira, agora eu faço a carreirinha de acabamento, uma carreira em pontos baixos. Então, já subo uma correntinha, no espaço da corrente eu faço um ponto baixo e sobre o ponto alto, um ponto baixo. Ou seja, um ponto baixo tanto sobre o ponto quanto no espaço da corrente. Dessa forma, eu vou circular toda a carreira. Cheguei ao final da carreira de pontos baixos, já cortei o fio, deixo ele aqui no lado avesso para arrematar depois no final. Agora, eu vou começar a trabalhar os babados. E para fazer o babadinho, eu tenho que virar aqui a minha blusinha, eu vou deixar à frente, como se eu estivesse trabalhando agora de ponta cabeça, porque assim o babado, ele já fica na posição correta. O que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, entre os pontinhos, entre os pontos altos, bem nesse ponto baixo que fica entre eles. Faço um novo ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular aqui um espaço, venho no próximo espaço, no ponto baixo, eu faço ponto baixo sobre ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um espaço, no próximo espaço, sobre o ponto baixo, faço ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vou ficando com essas argolinhas, ó, que vou repetir esse processo ao longo de toda a carreira. Quando restarem aqui os 2 últimos espaços que eu vou trabalhar a última argola, eu volto para mostrar como eu faço o fechamento invisível e depois daremos continuidade às carreiras de argolinha até formar todo o babado. Já contornei toda a volta com as argolinhas e aqui no final eu faço o fechamento da seguinte forma. Eu faço só 2 correntinhas, laçada na agulha, eu vou fazer um ponto alto bem no primeiro ponto baixo, onde eu comecei a trabalhar as argolinhas. Com isso, ó, eu fico com uma argola do mesmo tamanho que as outras, só que eu paro aqui bem no centro. Porque se eu vier até aqui o ponto baixo, trabalhando as 5 correntinhas, eu vou ter que fazer baixíssimos até o centro da argola. E ele acaba marcando muito e aparecendo, e assim ele fica um fechamento invisível. Venho aqui, busco a laçada, fecho um ponto baixo, faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no centro da próxima argola e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, centro da argola, um ponto baixo. E vou trabalhar dessa forma até chegar ao final da carreira. Quando eu chegar aqui, ó, na última argolinha, novamente, faço ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto aqui onde eu comecei fazendo a primeira argolinha, onde eu puxei esse primeiro ponto baixo para fazer a primeira argolinha. E fecho da mesma forma como eu fiz o fechamento da carreira anterior. Quantas carreiras eu vou trabalhar aqui? Quantas você queira. Se você quiser o babadinho ainda mais franzido, você pode aumentar para 6 correntinhas ou 7 e pode trabalhar quantas carreiras você queira. 4, 5, 6, aí depende muito do gosto pessoal. Quer um babadinho maior, menor, mais franzidinho.
Então, essa parte dá para trabalhar realmente como você queira. Eu vou adiantar o meu aqui e volto para fazer os acabamentos. Chegando aqui no final, já cortei o fio. Eu fiz no total 5 carreiras. Aqui, eu vou só passar o fio aqui por dentro, depois eu vou arrematar todas as pontinhas juntas. Deixo ele ali na espera e vou mostrar para vocês o resultado do meu babadinho. Como eu disse, aqui eu fiz 5 carreiras e eu mantive 5 correntinhas por argola. Se você quiser um babado mais volumoso, vai aumentando as correntinhas e também pode aumentar a quantidade de carreiras. Agora que eu já terminei o meu, eu vou fazer o cordão para franzir e amarrar na parte de cima, passando aqui pelo passa-cordão. Vou trabalhar um cordão com elos, então eu faço 3 correntes e um ponto alto na primeira correntinha das 3. Viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas e um ponto alto entre os 2 pontos, as correntinhas e o ponto alto. Viro o meu trabalho, 3 correntinhas e um ponto alto entre os 2 pontos. E dessa forma, eu vou trabalhar até ter a medida da parte de cima da blusinha, deixando ali como sobra nas 2 pontas em torno de uns 15 centímetros, de 12 a 15 centímetros, para amarrar depois de franzirmos. Então, eu vou fazer aqui o tamanho, volto mostrando para vocês, já falo a medidas em centímetros e dou as dicas também para que você possa ter noção quando for fazer os outros tamanhos. Prontinho, já terminei o cordão e eu fiz cerca de 80 centímetros, né? Aqui eu tenho ele dobrado, 80 centímetros no total. Eu sempre trabalho, ó, eu vou colocar a blusinha aqui para vocês verem, e olha o que passa aqui. Eu deixando aberto, vai dar mais ou menos em torno de uns 12 a 15 centímetros maior, isso no total, né? Aqui eu estou com ele dobradinho. Já cortei o fio e eu deixo ele aqui na espera. E aqui eu faço o quê? Eu vou centralizar aqui através dos bloquinhos. Eu tenho os 9 bloquinhos, então eu conto 1, 2, 3, 4, e aqui é a parte central, bem na marcação desse quinto. Então, eu venho e aqui eu começo a passar o meu cordão, um por baixo, um por cima dos pontos altos, como se eu estivesse passando mesmo uma fitinha aqui, passando o cordão um ponto por baixo e um ponto por cima, até dar a volta em toda a carreira. Quando eu chegar aqui do outro lado no final, eu vou amarrar e dar aquela franzidinha para deixar ele bem ajustado. Já terminei de passar o cordão, aqui eu dei uma leve franzidinha, deixei as pontas com um tamanho bem parecido, e agora aqui eu só dar um lacinho, da forma que você queira. Prontinho, olha que gracinha fica o acabamento. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês como eu faço o arremate das pontinhas. Como eu estou trabalhando com fio duplo, eu abro essas
pontinhas. Então, trago aqui mais para dentro e vou puxar uma pontinha separada da outra. Dou 2 nozinhos, esse nozinho ele vai sumir aqui no meio dos pontos, já que o fio é bem fininho. Trago por dentro de mais alguns pontinhos e depois é só cortar a pontinha. E dessa forma, eu repeti em todas as outras pontinhas ao longo da base. Bem, pessoal, prontinho, blusinha já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos e seguir a Círculo nas redes sociais.